Agora a gente vai ver como gerencia o tempo. Tem ali um monte de coisa para fazer, mas tem que ter cuidado para não estourar o tempo. O objetivo final realmente de um projeto de desenvolvimento de software é você entregar para o stakeholder as funcionalidades que ele quer com a qualidade aceitável, no nível de qualidade que ele quer, no tempo prometido, digamos assim, com um custo também estimado. Sem estourar o custo, sem estourar o tempo, né? Você entregar a ele as funcionalidades desejadas num tempo também estimado e compatível com a expectativa dele. Só que isso é extremamente difícil, tá? Muitas vezes é impossível, principalmente se você não desenvolveu já um sistema daquele tipo. Se você não tem muita experiência em desenvolver sistemas daquele tipo, só dá para estimar com precisão se você já tiver feito sistemas daquele tipo muitas vezes. Mas mesmo assim, independente se você tiver feito ou não, o gerente de projetos tem que controlar o tempo, certo? Ele tem que ter uma noção de como é que as atividades a serem realizadas vão ser distribuídas de acordo com o tempo. E para fazer isso é preciso uma noção de estimativa para cada tarefa. Então aí, para uma tarefa dessa, que é uma tarefa simples de um cenário basicamente, você consegue estimar uma pontuação. Essa é a forma mais grosseira possível de você estimar o esforço necessário para realizar uma tarefa. Não tem muita precisão nisso daí, mas é só um começo, uma técnica bem básica para você usar como referência. Muitas pessoas criticam essa tarefa justamente pela falta de precisão associada a ela. Uma forma mais precisa de fazer isso seria usando históricos anteriores de desenvolvimento e estatística do esforço necessário para desenvolver funcionalidades similares no passado. Nesse curso a gente vai adotar o que é sugerido pelo livro e usar essa técnica bem básica só para dar para vocês a ideia do que seriam essas estimativas. Tá? Então, nesse caso aí, você, para cada tarefa a ser realizada, você atribui aí uma pontuação. 1, 2, 3, seria 1 seria o esforço é bem pequeno, 2 seria um esforço médio, 3 seria um esforço grande. Como eu falei, extremamente grosseiro, mas só como uma ideia do que seria estimativa. Então, para cada tarefa dessa, você estima alocando essa pontuação para as tarefas. É ideal começar, como a gente sugeriu aqui, com uma escala de 3 pontos. Equipes mais experientes aí podem ter uma escala maior, mas aí já começa a ser um chute maior, entendeu? Se você tem uma escala de 7, aí como é que você vai pontuar? Qual é a diferença exatamente de uma tarefa 3 para uma 4? É bem mais difícil você começar a fazer essas distinções. Tá? Então, para o iniciante, começa com uma pontuação simples aí de 1, 2, 3. Tá? E tentar associar essa pontuação a uma situação concreta, prática, né? De quanto de trabalho você conseguiria fazer num determinado dia. Então, tem lá as 3 pontuações simples, né? Você poderia imaginar 2. Você pode imaginar como algo médio, 3 como algo mais complicado. Então, com base nisso, se você alocou para cada tarefa a dificuldade dela, a pontuação dela, reforçando o esforço necessário, não é exatamente o tempo, mas o esforço necessário, porque o tempo para realizar uma tarefa difícil, complexa, ele pode ser para um desenvolvedor inexperiente e outro totalmente diferente para um desenvolvedor experiente. Então, nesse ponto, você não sabe quem vai realizar a tarefa. Então, você mede só o esforço, não exatamente o tempo. Porque o tempo depende não só do esforço, mas também da capacidade da pessoa que vai realizar a tarefa, a capacidade dela realizar a tarefa mais rápido ou não. Então, com base nisso, você pode estimar o que é chamada a velocidade da equipe. A quantidade média de pontos que a equipe pode realizar numa interação. Então, como é que você faz isso? Primeiro, para cada tarefa, aloca a pontuação dela. E na medida do tempo, você vai coletando isso. Então, a tarefa 1, por exemplo, está em vermelho. A pontuação que a equipe alocou foi 1. Tarefa 2, 3. Então, na interação 1, realizamos 4 pontos. Na iteração 2,
foram realizados aí 6 pontos. Na iteração 3, 6 pontos também. Na iteração 4, 4 pontos. Na média, 5 pontos por interação. Então, apesar de a estimativa ser grosseira, ela dá uma ideia do que é que a gente pode alocar na interação 5. Se na interação 5 eu já começo pensando que eu vou fazer 10 pontos, tem algo esquisito. Na média 5, o máximo que eu fiz foi 6. Como é que na próxima não é razoável na próxima interação você esperar que você vai fazer 10 pontos? Apesar de ser só um mecanismo grosseiro de estimativa, mas ele impõe alguns limites, entendeu? Então, na interação 5, não faz sentido planejar realizar 2 pontos se na média a gente tem feito 5. Então, por mais que haja erro nessa estimativa de que na próxima interação é 2 pontos, mas é de se esperar que esse erro não seja absurdamente grande a invalidar todo esse raciocínio da velocidade. Então, a estimativa não deve ser encarada como uma expectativa de quanto tempo a gente vai realizar essas tarefas, ou uma estimativa precisa do esforço para realizar essa tarefa. É uma estimativa, uma ideia grosseira para ajudar na alocação das tarefas nas próximas interações. Agora, para a gente calcular a média, o que é que tem que acontecer? A equipe tem que ser constante aí, certo? Porque se na interação 2 eu tinha 8 pessoas, na interação 3 eu tinha só 4 pessoas, o cálculo da média não faz sentido nesse caso. Então tem que estar estável. A duração das iterações também tem que estar estável para que esse cálculo faça sentido. Então, como eu estava falando, o foco é no esforço de desenvolvimento, não exatamente no tempo. E o propósito principal é ajudar o gerente de projetos a tomar decisões. Que tarefas eu coloco ou tiro da próxima interação? Então, a pontuação, a velocidade vai ajudar ele a tomar a decisão, como eu já ilustrei. Não é para usar isso para inferir, para estimar um deadline, um prazo de entrega firme. Não, isso daí não seria o propósito da estimativa, nem esse propósito da pontuação ou da velocidade. Se você está indo por esse caminho aí, provavelmente você vai ter problemas, porque não tem como estimar dessa forma com precisão. Então, pessoal, nesse contexto daí a gente tem o backlog do produto, que a gente chama todas as tarefas que tem a ser feitas ainda, né? E aí já tarefas bem elaboradas, com a descrição delas, dizendo quem solicitou elas, já com essa pontuação e já com a prioridade. Porque essa decisão de que tarefa entra na próxima interação depende não só da pontuação, mas principalmente da prioridade. Prioridade do stakeholder. Então, normalmente é uma pessoa que assume esse papel de Product Owner, o dono do produto, é uma pessoa que representa os interesses do stakeholder e é ele quem diz isso, quais são as tarefas que tem que ficar na fila daí. Esse backlog nunca é terminado, o sistema está sempre em evolução e esse backlog, que é a lista de tarefas, vai sempre sendo mudado. Vários membros da equipe podem mudar isso daí. E as tarefas que são prioritárias, a gente já detalha em mais detalhes, as outras podem deixar em branco. Se o número de tarefas crescer muito, então existe a noção em algumas ferramentas, né, em alguns projetos, a noção de epic, que é um grupo de tarefas relacionadas. Então, do mesmo jeito, quando você tem um diretório que está com muito arquivo, você organiza ele em subdiretórios para ficar mais fácil achar os arquivos, para ficar mais fácil trabalhar. Do mesmo jeito, se a gente tem uma lista de tarefas que é muito grande, né, a gente pode agrupar elas em subconjuntos de tarefas chamadas epics, que seria basicamente subconjuntos de tarefas relacionadas, que tem a ver com uma determinada feature macro, com a funcionalidade macro. E as alocações das tarefas nas iterações, como eu falei, elas são feitas com base na prioridade do stakeholder, e aí o que importa é mais o valor de negócio daquela funcionalidade.
O que é que vai ser mais importante para o cliente? O que é que vai trazer mais retorno para o negócio do cliente? Então isso daí é o primeiro critério a ser seguido para definir que tarefas entram nas próximas interações. Tarefas mais relevantes para o negócio, né, que agrega mais valor do negócio, devem vir primeiro. Um outro critério é o risco. Tarefas que envolvem um maior risco, elas devem ser executadas primeiro. Por quê? Porque se der bronca, a gente já resolve logo. Melhor do que dar bronca lá para o final e ter que retrabalho lá no começo. Uma outra característica é a experiência da equipe. Então, se eu tenho uma tarefa, tenho duas tarefas que são igualmente prioritárias, tem o mesmo nível de risco, mas uma delas eu tenho uma pessoa que é especialista naquele tipo de tarefa e essa pessoa está livre. Então, eu vou priorizar a relação daquela tarefa primeiro. Uma outra coisa importante são as dependências. Se eu posso organizar as tarefas de forma que tarefas dependentes sejam alocadas em interações diferentes, melhor. Senão eu vou ter mais trabalho. Então, se a minha tarefa precisa dessa funcionalidade que ainda não foi feita, isso pode gerar um certo trabalho extra para mim. Porque, por exemplo, eu não vou conseguir compilar e testar a minha funcionalidade sem fazer o que a gente chama um stub, que é uma versão simplificada, simulada da dependência que eu tenho. Se a minha tarefa requer uma funcionalidade que ainda não está feita, talvez seja melhor colocar na iteração atual essa funcionalidade da qual eu dependo e na próxima iteração aí sim entraria a minha tarefa, porque aí eu já teria a minha dependência resolvida, pronta, não teria muito problema. Às vezes não é possível colocar tarefas dependentes em interações separadas. Aí vai na mesma interação, mas vai ter esse custo extra aí, sem dúvida, para poder desenvolver a tarefa principal sem ter ainda a funcionalidade dependente disponível. E também uma outra questão é conflitos. Por exemplo, tem duas tarefas que para implementar elas envolve mexer no mesmo arquivo. Se eu coloco essas duas tarefas na mesma interação, tenho maiores chances de conflito. E também a estimativa e a velocidade, como a gente já viu. Se eu na interação já aloquei 3 tarefas, isso dá 6 pontos e a minha média é 5, não tem mais espaço para eu colocar novas tarefas nessa iteração. Então, é basicamente isso. Essa figura ilustra basicamente isso daí, certo, pessoal? Eu tenho aí numa tabela 5 tarefas, A1 a A5, tem uma pontuação de cada uma e a decisão de que tarefas vão para a iteração depende de várias coisas, dos riscos, da especialização, das prioridades, das pontuações das tarefas e das dependências. Então, se A1 implementa a funcionalidade que vai ser preciso para A2, aí talvez seja interessante realizar primeiro A1 e só depois A2. Beleza, então isso normalmente é feito num esquema chamado Planning Game, né, que é uma negociação entre a equipe, stakeholders, envolvendo não só as prioridades de negócio, mas também as prioridades técnicas e de estimativa, certo? Então todas essas dimensões têm que ser levadas em consideração. O pessoal de negócio vai decidir quando é que ele quer as releases, os prazos para essas releases, o escopo das releases, as prioridades das tarefas, e o pessoal técnico define as estimativas, que processo vai ser usado, o detalhamento de como é que eu vou atingir aquele objetivo.